Universo em Desencanto, quarto fascículo da tréplica, página 55. O dever de fazer propaganda para a salvação da humanidade, a recuperação do animal racional pela fase racional. E assim como aparelho racional está ligado ao mundo racional, e por estar ligado ao mundo racional, já subiu para o mundo racional. Então, como o aparelho racional sobe para o mundo racional por estar ligado ao mundo racional, e quem está na categoria de animal racional está ligado ao plano inferior, ao astral inferior. Estando ligado ao astral inferior, está ligado à matéria, está ligado à classe da matéria, e, estando ligado à classe de matéria, desce para a classe de matéria. Desce para classes inferiores, porque vem a extinção desse corpo de matéria de animal racional e se transforma em outro corpo de classe inferior de animal irracional. Por estar ligado à hierarquia das classes, nada se acaba, tudo se transforma em vidas diferentes e de classes diferentes. Então, como animal racional está ligado à matéria e estando ligado ao mundo de matéria, está no mundo das classes, da hierarquia das classes, e estando ligado na hierarquia das classes, vai descendo de classes por o animal racional estar ligado à matéria. A classe de matéria, ligado à classe de matéria, vai se transformando em outras classes de matéria, com vidas diferentes, para classes inferiores. Se está na classe de animal racional, desce para a classe de animal irracional, por estar ligado à matéria, a classe da matéria, e segue a linha das classes. Então, na classe de animal racional, desce para classes inferiores, e como aparelho racional sobe para o mundo racional, por estar ligado ao mundo racional. Está aí a definição das classes e a definição das categorias. Então, o momento agora é de decisão. Ou se decide a subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ou se decide a descer para o mundo do irracional, para classes inferiores. Então, a hora agora é gravíssima, é seríssima. É a hora de decisão de decidir, escolher ou o céu, que é o mundo racional, ou o inferno verde, do animal irracional, ou se decide para ser recuperado pela fase racional e voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional ou continua na classe de animal racional para seguir a hierarquia de classes da matéria, que é cada vez mais para baixo. Agora, a hora é gravíssima e seríssima, ou sobe ou desce, porque a classe de animal racional está em extinção pelo progresso de degeneração e poluição. Então, veio do mundo racional esta última chance, ou de subir ou de descer. Os bichos teimosos descem, os bichos obedientes sobem. O teimoso é aquele que não quer saber de coisa alguma, porque pensa e julga que já sabe tudo, e no ver das coisas não sabe nada, mas pensa que sabe, e o bicho é assim mesmo, rebelde e teimoso. É por isso que estão aí, nessa categoria de animal, rebeldes e teimosos. E se continuarem a ser rebeldes e teimosos, vão para classes inferiores, porque o bicho chegou a um ponto que, tendo a barriga cheia e todo o conforto, o bicho acha que está satisfeito. Diz o bicho: eu tenho tudo, não me falta nada, eu não preciso de mais nada. Pensa como bicho, age como bicho e vive como bicho, porque o bicho é assim. Estando com a barriga cheia e com todo conforto, o bicho acha que a vida se resume nisso. Não quer saber de coisa alguma, porque o bicho é comodista,
Não gosta de coisa alguma que lhe incomode. Então o bicho acha que não precisa de mais nada. Tem um palácio para morar, tem todo conforto, não lhe falta nada. O bicho se acomoda, pensando e julgando que a vida se resume nisso. E ele não quer saber se a natureza é a sua verdadeira mãe, que foi quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe sustenta, quem lhe dá tudo para viver. Ele não quer saber. Ele se coloca logo de imediato como um ser absoluto. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu sou um ser absoluto. Não dependo de nada, porque eu tenho tudo. Não me falta nada. Ele se mantém como um ingrato e mal agradecido. Não dá a mínima atenção à sua mãe, que lhe dá tudo para viver, que lhe mantém de tudo. É um verdadeiro bicho. Procedimento de bicho que se acomoda com aquilo que não é seu, como coisa que a natureza seja sua, como coisa que o mundo seja seu, como coisa que quem lhe sustenta seja seu, e como coisa que o mundo seja seu e não tem satisfação a dar a ninguém. Esse é o verdadeiro bicho, que vive sem saber por quê. É a sua vida pela a sua verdadeira mãe, e não quer saber de quem lhe sustenta, de quem lhe mantém, de quem lhe deu esta vida, de quem lhe criou, de quem está lhe mantendo até hoje. O bicho, por ser bicho, quer se colocar acima de tudo, acima de todos, acima da natureza, acima de quem lhe deu vida, acima de quem lhe gerou, acima de quem lhe criou. Vive como um verdadeiro bicho. Pensa como um verdadeiro bicho, age como um verdadeiro bicho, e por isso está na classe de animal racional, e não sabe por que está nessa classe. Então se torna comodista, arrogante, vaidoso, presunçoso e ganancioso, prepotente, um verdadeiro bicho com aparência de gente. Então diz o bicho: eu, para viver, não preciso de mais nada. Eu tenho tudo de mais e de sobra, e por isso não quero saber de nada. Nesse mundo só existe conversa fiada, o que eu apurei de tudo que li. Já li demais, conheço tudo. Esse mundo não tem mais nada que eu não saiba. Tudo eu sei, estou completo de tudo. Tudo que existe é conversa fiada, e tudo que aparece também. O dia que o bicho pegar no universo em desencanto, aí ele já diz o contrário. Isso eu não conhecia. Isso eu não sabia. Agora é que estou sabendo. Então aí o bicho muda o seu ponto de vista. Aí diz o bicho: o universo em desencanto me surpreendeu. Conhecia tudo, mas não conhecia o universo em desencanto. Hoje estou maravilhado. Encontrei o que eu queria, o princípio e o fim do mundo e a definição do mesmo, com base e com lógica. Mas isto é uma surpresa para o mundo. Ninguém nunca esperou uma coisa dessa. Ninguém nunca pôde prever de que forma seria feita a salvação de todos. Agora, racionalmente, eu me encontrei e todos se encontraram. Mas antes do bicho conhecer, o bicho faz uma guerra. O bicho não entende. O bicho não compreende. O bicho cria defeitos para botar onde não existe. O bicho é mesmo bicho. Até que deixe de ser bicho, luta muito consigo mesmo. O bicho é muito desconfiado e nunca se deixa levar pelas primeiras impressões. Ainda mais encontrando uma linguagem simplória, das mais simples, o bicho não se anima. Ah, isso é simples demais, isso é história para analfabeto. Não é para mim, que sou conhecedor profundo de literatura filosófica e científica. Está fora da minha linguagem é superior. E essa linguagem é muito medíocre. E por ser medíocre,
Aí não tem nada que se aproveite. Assim, fazendo julgamento a seu modo sem conhecer. Depois que conhecem, caem por terra os pontos de vista. Pode esperar uma linguagem tão simples para encontrar a definição do mundo e a nossa? Hoje eu sei o porquê de tudo isto. Feito nessa linguagem para atingir as classes mais humildes existentes no mundo. Então hoje é que eu sei que tinha que ser feito na linguagem humilde para atingir todas as classes, desde o mais humilde até a maior instância cultural. E assim, os comodistas, muitos despercebidos da maior realidade universal. O que é que acontece? Já está na hierarquia de classes, a hierarquia da matéria, e lá vai para classes inferiores. Então, há necessidade imperiosa do dever de fazer propaganda de todas as maneiras e de todas as formas, principalmente a propaganda social, para esclarecer a bicharada comodista, que, por ter conforto, ter tudo, pensa que não precisa de mais nada. Então, esses dependem de longo esclarecimento para se salvar. A natureza, a mãe verdadeira, que gerou todos, criou todos e mantém todos, é preciso que todos reconheçam a sua verdadeira mãe, que lhe fez, que lhe gerou e que lhe mantém de tudo, até hoje. E é preciso que reconheça a sua verdadeira mãe para saber como viver e não sem saber por que vive, interpretando a vida diferente do que ela é. São filhos naturais da natureza e tudo devem a ela, porque ela é quem mantém todos de tudo que necessitam para viver. Então é preciso que sejam reconhecidos do que a natureza é, de que é a sua verdadeira mãe, para não viverem contra a sua verdadeira mãe, contra quem lhe mantém de tudo, contra quem tudo lhe dá para viver. É preciso reconhecer isso para não viverem contra sua mãe, para não viverem contra quem lhe mantém. Mas, do jeito que ficaram completamente desconhecidos de sua verdadeira mãe. Taparam os olhos de todos, vedaram os olhos de todos e começaram então a viver contra quem lhe mantém, quem lhe sustenta, contra sua verdadeira mãe, a ponto de julgarem que são mais do que quem lhe fez, quem lhe criou e quem lhe mantém. Uma direção errada que tomaram, que ficaram cegos de uma tal forma de se julgarem e pensarem que são mais do que a sua mãe verdadeira. Tudo isto porque o verdadeiro natural desconheciam, porque vieram submetidos a um alfabeto artificial, e o alfabeto artificial cegou todos dessa maneira que estão. As artes é que têm valor, e a mãe verdadeira, que mantém todos, não tem nenhum valor. Então, envolvidos pelas artes, ficaram dominados pelas aparências, e, dominados pelas aparências, ficaram cegos de uma vez e descompreendidos de si mesmo. Daí a vaidade cresceu, a arrogância também, e se intitularam de uma forma que nunca foram, esquecidos por completo de quem lhe gerou, de quem lhe fez e de quem lhe mantém de tudo, de um tudo. A ambição e a ganância cegou todos de uma tal maneira que se tornaram presunçosos, orgulhosos, vaidosos e pretensiosos e arrogantes. E esqueceram por completo a sua mãe verdadeira que vem mantendo todos até hoje. Então quem lhe mantém, esquecida por completo, e as vaidades, a ganância e a prepotência fez todos ficarem esquecidos de sua
verdadeira mãe, por desconhecerem o que são, porque são, de onde originaram e quem verdadeiramente são, ficaram tão cegos de julgarem ser absolutos à custa do que lhe mantém. E daí é confusão reinante entre todos, todos confusos, todos sofrendo por todos viverem contra sua verdadeira mãe, hoje cientes do grande erro, por julgarem ser aquilo que não são. A cegueira foi tanta que quiseram governar a quem lhe fez, a quem lhe gerou e a quem lhe mantém. A cegueira foi demais, de uma forma tal de se intitularem ser aquilo que não são, nem nunca podiam ser, a querer fazer de sua verdadeira mãe um joguete, como quem diz: esse mundo é nosso, somos nós que fizemos, para fazer dele o que entendemos, esquecidos que são mantidos por sua verdadeira mãe. Ingratidão de bicho que pensa e julga que se conhece, e no ver das coisas, na realidade da vida, é que vão ver que não se conhecem. E a natureza, a mãe verdadeira, olhando para o indigno procedimento de todos que ela mantém e dizendo, enquanto estiverem na categoria de bicho racional, não se compreendem, nem podem entender e compreender quem lhe mantém. Quando entenderem, a coisa será outra. Quem lhe mantém tem tudo de bom e de belo para dar a todos. A verdadeira mãe, a natureza, e assim, com o alfabeto artificial, a vida saiu fora do certo e caminhou mal, e por caminhar mal, todos sofrendo as consequências do mal que fizeram para si mesmo. Hoje todos querem ter sossego e não têm. Hoje querem viver bem e vivem mal, com o grande mal que fizeram contra si mesmo, desprezando o certo, o verdadeiro natural, e caíram nesse ridículo de procurarem o sofrimento por si mesmo, por julgar o certo como errado e o errado como certo, o artificial como certo e o natural como errado. Resultado: todos sofrendo, todos penando, à procura do certo e nunca encontrando, e desvirtuando todos e tudo, de mal a pior sempre. E assim a vida chegou a esse ponto de ninguém saber o que quer, e por não saber o que quer, tornaram insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem, e daí o desajuste e o desequilíbrio, e por tudo desequilibrar, o sofrimento a se multiplicar, infinidades de mudanças que não têm mais conta, que desde o princípio do mundo já foram feitas e continuam a fazer para acertar. E, devido ao alfabeto artificial, que desviou todos do verdadeiro conhecimento natural, apoiados pelo artifício, e gerou todas essas complicações dos progressos dos malefícios, nunca puderam acertar, e todos sofrendo as consequências de um destino mal traçado, e por tudo estar mal traçado, é que as desgraças são permanentes ou são frequentes, que o verdadeiro natural, a verdadeira mãe, é tudo completamente diferente, porque o verdadeiro natural é natural, não tem o artifício. O artifício é aparência só. E assim vejam a vida turbulenta ocasionada pelo artifício. O artifício é o progresso dos malefícios. O progresso dos malefícios é o progresso da destruição e do sofrimento.
Mas está na hora do verdadeiro natural prevalecer e o artifício desaparecer. E no artifício está julgar ser o que não são, pensar ser o que não é e criar tudo diferente do que é. E assim o verdadeiro natural da natureza é racional, mas por se transformar e degenerar, deformou-se e nesta deformação originou-se o animal racional. Portanto, tudo é racional e transformou-se e degenerou-se nesta natureza de deformação da formação real que era racional, puro, limpo e perfeito. Ficou nessas condições, como já sabem, quem são os culpados de aí estarem nessas condições que não sabiam, pelas transformações que passaram, como é que ficaram assim, sem terem o mínimo sentido do antes de ser assim, que assim ficaram pela vontade de ser livre e abusarem da livre expansão da vontade, para dar expansão às suas vontades, como até hoje aí estão, cheios de vontade e dando expansão às suas vontades. Começaram com a vontade e aí estão até hoje com a vontade, abusando de tudo, até da própria mãe geradora, criadora e mantedora de todos, como começaram no princípio, abusando da vontade, por a vontade ser livre, e por ser livre, abusaram, como até hoje abusam, a causa de estarem aí sofrendo as consequências dos abusos primitivos e que ainda continuam, e que o resultado é esse que está aí, todos penando cada vez pior, todos sofrendo cada vez pior, todos desesperados cada vez pior, por a vontade ser livre e abusarem da vontade. A vontade tem limite, mas por a vontade ser livre passaram do limite e continuam passando e sofrendo as consequências que é o sofrimento permanente. Como assim? Abusaram da mãe verdadeira demais, ultrapassando os limites por imprudência do livre arbítrio e da livre expansão da vontade. E o resultado foi este que aí está, nesse estado de penúria, nesta matéria inconsequente, cheia de defeitos permanentes, defeitos esses que causaram esse grande barbarismo universal, a ponto da própria natureza revoltar-se contra os criadores desse pleito amargurado de desventura, que não sabiam onde iam parar com tanta indignidade por serem ruins demais, a ponto da mãe criadora de quando em quando dar um forte corretivo. E assim vejam que tudo foi feito e criado pelos próprios, os causadores, de aí viverem e, ainda não satisfeitos, criando tudo, inventando tudo para a destruição de si mesmo. Onde iam parar tanta desventura desta forma, e modo que não aguentam mais, todos suportando tudo porque não há outro remédio, sofrer as consequências do que criaram para si mesmo. Então, não foi ninguém que os fez assim, foram os próprios que se fizeram assim e, continuando a fazer tudo para a destruição de si mesmo. E assim, nessa estrada de corrompimentos, nesta vida de tormentos, neste chão de ruínas, não sabiam mais onde iam parar com tanta loucura
de se destruírem uns aos outros, nesta altura perderam a razão, desequilíbrio total, e daí imperando a destruição. E a destruição prova o grande desequilíbrio de tudo, de forma que, se existe o mal, foi criado pelos próprios. Se existe a destruição, foi criada pelos próprios. Se existe o desequilíbrio, foi criado pelos próprios. Se existe infinidade de ruínas, foram criadas pelos próprios. Desequilíbrio maior do que este não pode existir. Se existem monstruosidades, foram criadas pelos próprios. Se existem guerras, destruição, foram criadas pelos próprios, que aí estão vivendo, que aí habitam. Então, quem são os causadores das ruínas de si mesmos? São os próprios que aí estão. Puro e monstruoso desequilíbrio que criaram a destruição de si mesmo e dos demais. Tudo isto pelo abuso do livre arbítrio. E a que ponto iriam chegar nessas condições em que se multiplicam as ruínas de tudo e de todos? Em que ponto iam chegar que somente os males se multiplicam? Iam chegar ao ponto de completo desentendimento. Iam passar a não se entender mais por ficarem desequilibrados de todos, devido à multiplicação do desequilíbrio de todas as ruínas e de todos os males, como vem há muito. Tudo se agrava cada vez mais com o decorrer do tempo, onde iam chegar nessas condições. Desequilíbrio total, porque já não estão se aguentando mais do modo e forma que estão. Então chegariam ao caos total. Tudo isso por teimosia, rebeldia e abuso do livre arbítrio. Hoje a vida é uma forma, amanhã já é outra, depois outra e assim sucessivamente. Tudo cada vez se complicando mais, porque o mal acaba mal, por o mal por si mesmo ir se destruindo. Estão aí os efeitos do lindo alfabeto artificial, causador de todas essas ruínas e das multiplicações das mesmas. Está aí o resultado do alfabeto artificial, por ser um alfabeto sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sem pé e sem cabeça. Resultado, todos tinham que quebrar a cabeça. Aí o resultado do brilhante alfabeto artificial. Todos a caminho do caos. O alfabeto sem base e sem lógica, sem garantia de espécie alguma, e, por não ter garantia, não podia equilibrar coisa alguma. O alfabeto dos mistérios, dos enigmas e do infinito. O alfabeto puramente de animal livre pensador. O animal racional é livre pensador. O pensamento elétrico e magnético, e o pensamento magnético multiplicando os males para a destruição de tudo e de todos. E assim, desta maneira, estão vendo e sentindo que caminhavam a passos largos para a derrota total de si mesmo, o fracasso total de si mesmo, o caos completando o discernimento de tudo. Veja a vida de 500 anos passados e veja a vida de hoje, como as ruínas de tudo e de todos proliferou e multiplicou. E daqui para o futuro, nessas condições, como seria, como acabaria um dilúvio de fogo numa fogueira ardente, que o progresso do império do fogo se multiplica e retriplica cada vez mais,
Como iam acabar com essa ferocidade sem limite, incendiando o mundo, a bela ciência de destruição de si mesmo. Bonita e bela direção de destruição dos próprios contendores dessa esfera terrena. Tudo isto por faltarem com o respeito à verdadeira mãe, que gerou todos e tudo, criou todos e tudo, e mantém todos e tudo, e o abuso do livre-arbítrio desenvolveram exclusivamente a parte magnética, a parte do magnetismo, a parte da esquerda, porque a elétrica é a direita e a magnética é a esquerda. O desenvolvimento do magnetismo, o desenvolvimento do mal. E hoje todos, sabendo que os culpados de tudo assim estar são os verdadeiros habitantes que aí agora a forma justa e certa está aí em suas mãos para a salvação de todos e de tudo, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e a mudança da mentalidade de animal racional para aparelho racional. Então, aí, evitando o fim trágico da humanidade, o caos total evitado pela imunização racional e pelo progresso que iam chegar à extinção dessa civilização, quando muitas já foram extintas e aí iriam para classes inferiores, extinção de uma classe e uma vida de transformação de outra classe e outras vidas, porque tudo se transforma, nada se acaba. Mas agora aí está em suas mãos a fase de recuperação do animal racional e daí a salvação de toda a humanidade, a volta de todos ao seu mundo de origem. A mudança da fase da natureza já foi para mudar o sistema que ia levar à extinção dessa civilização. Então, a natureza, por evolução natural da natureza, entrou a fase racional para a recuperação do animal racional. Tudo isto já destinado assim pela própria natureza, porque chegaria ao ponto de amadurecimento de todos pela própria lapidação e desilusão total de tudo. Daí, então, amadurecidos para serem recuperados por uma fase superior, que é a fase de aparelho racional, a fase de recuperação do animal racional. Agora veja quantas lutas perdidas, a luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada, quantas lutas perdidas para a lapidação do animal racional, quantos martírios, quantos mártires, quanto sofrimento, a grande lapidação que passaram e que ainda estão passando, até conhecerem o conhecimento de sua própria recuperação. Então, agora, o que é que todos têm que fazer? É fazer propaganda noite e dia, dia e noite, de todas as formas, de todas as maneiras, para a salvação da humanidade, para a salvação de seus irmãos que não sabem que a salvação de todos está no mundo, que a recuperação da humanidade pela fase racional está no mundo, a fase de aparelho racional para a recuperação do animal racional. Então é dever de todos a propaganda dia e noite, sem perca de tempo que o animal racional está agonizando nesse desequilíbrio infernal que não sabe como se salvar, como um náufrago em alto oceano, que não tem com quem contar, que não tem onde se agarrar, que não tem onde se segurar, por estar sendo liquidado pelas ondas de destruição. Então é preciso
todos cumprirem um dever racional. É o dever de todos fazer a propaganda dia e noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Não podem mais perder tempo, que a hora é chegada de definição e decisão, ou sobe ou desce. Como animal racional, estão na categoria das classes, descem para as classes inferiores, e como aparelho racional, sobem para o mundo racional. O animal racional está ligado embaixo, está ligado à terra, desce para classes inferiores por estar ligado embaixo, por estar ligado à terra. O aparelho racional sobe por estar ligado em cima, no mundo racional. Então, por estar ligado em cima, sobe, e é preciso salvar os seus irmãos, que desconhecem que a sua verdadeira salvação está na terra, está aí em suas mãos. E por isso, o mundo racional e o racional superior determinam como dever de todos fazer a propaganda noite e dia e noite, de todas as formas e de todos os jeitos, de todas as maneiras, seja de que jeito for, seja de que maneira for, seja de que forma for, para salvar o animal racional, que estão indo para classes inferiores, e com a salvação de todos aí nas suas mãos. O que tem que fazer pelos 4 cantos do mundo para salvar o animal racional, que desconhece porque vive neste mundo, que desconhece o porquê é um animal, que desconhece de onde veio, para onde vai, que desconhece o porquê que ele existe e ignora a causa e a origem de sua existência. Vive igualmente a um bicho que não sabe coisa alguma do porquê de sua existência. E assim hoje os esclarecimentos completos da definição da humanidade, da desorganização da humanidade e da organização da humanidade. Na fase de animal racional, a desorganização, e a fase de recuperação do animal racional, a fase da organização, por ser a fase de salvação eterna de todos, a volta de todos, como já sabem, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a natureza hoje, com a fase racional, satisfeitíssima pelo reconhecimento e conhecimento de todos da verdadeira Mãe que fez tudo, gerou tudo e mantém tudo e todos. E assim, tudo mudando para melhor, para todos os recuperados pela fase racional. E ainda na fase pior, os que ainda não conhecem, ou os que ainda estão teimando na fase de animal racional, por não conhecerem o porquê da fase em que estão, por não conhecerem o porquê são e o porquê assim estão, muito menos a fase em que estão, porque não se apercebem que a fase em que estão é a fase de animal. E o animal, por ser animal, tem que viver mal e acabar mal. O animal racional, que não sabe se julgar, porque não sabe, porque é um animal racional. Então, não sabem fazer o julgamento de si mesmo, e julgam e pensam que a vida é essa mesma, embora não se conformando com ela, mas pensam assim: a vida é essa mesma, como coisa que conhecesse o porquê da vida e o porquê está vivendo com essa vida provisória nesse mundo que ele não sabe por que existe. E o animal, por não ter recursos imediatos de entender e interpretar e compreender as coisas, julga e pensa que a vida é essa mesma, admitindo assim, pela sua inconsciência e falta de capacidade racional,
para saber deduzir a sua situação de um animal de origem racional. E assim, o animal racional, bem esclarecido, admite de imediato o bem de si mesmo, mas mal esclarecido custa a admitir, porque não tem visão de interpretação racional. E assim, a necessidade imperiosa, muito grande da propaganda dia e noite, como já sabem, todos esclarecidos como precisam ser, todos de imediato, dentro da fase de recuperação do animal racional. Não vai levar tempo, já está no tempo e já está na hora. A hora é essa da salvação da humanidade. A hora é essa da recuperação do animal racional. A hora é essa de todos voltarem para o seu mundo de origem e não descerem para classes inferiores. A hora é essa de acordar quem está dormindo. A hora é essa de esclarecer todos. A hora é essa de salvar todos. A hora é essa de ninguém mais perder tempo com asneiras, bobagens, futilidades e leviandades. A hora é essa em que todos apostos racionalmente. A hora é essa de todos prontos racionalmente. A hora é essa da salvação eterna de toda a humanidade. A hora é essa de ninguém poder mais perder tempo. Quem perder tempo está negando a verdade, e quem nega a verdade está contra a verdade, e quem está contra a verdade desce para as classes inferiores. Chega de teimas e de abusos, e desrespeito ao que tens em mãos. Por causa dos abusos é que aí estão penando, como bicho racional. Não é mais permitido a ninguém perder tempo. O tempo agora é precioso e valoroso, porque se trata da coisa mais séria do mundo, a salvação da humanidade. Se trata da causa mais séria de todos os tempos, a salvação de toda a humanidade. Então, é cumprir com o dever de fazer propaganda, como já sabem. Não há mais tempo a perder. O tempo de todos agora é precioso e valoroso porque é racional. E aí está o triunfo salvador da humanidade, o triunfo racional. Então todos triunfando racionalmente, com o dever de fazer propaganda para salvar o animal que está agonizando, sem perca de tempo, o SOS racional, para a salvação de todos. Então, não há mãos a medir, nem saques para salvar quem está necessitando de ser salvo, que é a humanidade que está penando, sofrendo, agonizando, desesperada. E há necessidade, e muita necessidade, de salvar quem não aguenta mais de tanto penar. Então, não estão vendo que a liquidação é de um modo geral? Ninguém pode mais perder tempo. E a propaganda noite e dia, dia e noite, no mundo inteiro. Os comodistas, que não respeitam e não obedecem o que o mundo racional determina, que é o dever de fazer propaganda dia e noite, noite e dia, esses não têm condições de subir para o mundo racional, por não respeitarem nem obedecerem o que determina o mundo racional. Tem pessoas indolentes e comodistas, e esses, pelo seu desrespeito, não têm condições de subir, porque não cumprem com as determinações do mundo racional e o racional superior. É botar o comodismo para o lado e tratar de fazer a propaganda para salvar o animal racional que está agonizando e já nas últimas.
Não é possível que esses corações duros como pedras não se demovam no seu ponto de vista de comodistas, ou têm prazer de saber e ver a liquidação de seus irmãos, que não resistem mais à situação calamitosa que estão passando de desespero e agonia. É preciso que estes comodistas levem a sério o que é de sério e respeito, o que é de respeito. Do contrário, descem para as classes inferiores, isto é, para os rebeldes e teimosos que têm bicho para tudo, que procedem assim contra a humanidade e contra si mesmo. O bicho sempre foi vaidoso, presunçoso e orgulhoso, e não gosta de se incomodar com coisa alguma, porque está com sua barriga cheia e mais ou menos acomodado. Então não gosta de dar um passo para bem de ninguém por ser egoísta. Quer somente saber de si e o resto que se arranje. O bicho pensa diferente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu, e o resto que se arranje. O bicho é prepotente, vaidoso e comodista. De um comodismo tal que chega até fazer nojo. Esses assim e essas não sobem para o mundo racional por desrespeito às ordens do mundo racional, que é a salvação da humanidade acima de tudo. A salvação da humanidade acima de tudo. A salvação da humanidade acima de tudo. E isto é repetido para ver se o bicho respeita, ao menos, a sua salvação e a salvação da humanidade. A humanidade precisa ser salva imediatamente por estar sofrendo demais. E o dever de quem tem conhecimento de salvação da humanidade é, sem perca de tempo, fazer a propaganda dia e noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, que não há mais o que esperar e não há mais tempo a perder. A humanidade está em desespero e necessita o socorro e a salvação de quem tem ela em mãos. E aí está nas suas mãos. E cumpra a ordem do mundo racional, se quiser voltar para o mundo racional. Se não cumprir as ordens do mundo racional, desce para as classes inferiores. Quem não cumpre as ordens do mundo racional está contra o mundo racional. E estando contra o mundo racional, não pode ser salvo pelo mundo racional. Chega de perder tempo com distrações absurdas, com vaidades absurdas, com passeios absurdos, com leviandades absurdas, com coisas que não adiantam nada, que não significam coisa nenhuma, que a futilidade do nada não adianta nada e que tem que reconhecer a sua índole de leviano, de leviana, e sentir o que o mundo racional transmite e agir em seu benefício e em benefício de todos. A matéria não salva ninguém, e não adianta preocupações sem importância. O que adianta são de importância. Está sim é que significa sobre a honrosa classe de aparelho racional de ser salvo e de ser um salvador. Essas é que são as honras de um benfeitor racional, mas é com respeito e muito respeito, e sempre um respeito a causas sérias, às coisas sérias, seríssima, que é a verdadeira salvação de todos, e não se brinca e nem se perde tempo com coisas seríssimas. Moleques e levianos é que não dão importância a causas sérias, mas esses vão para classes inferiores pelo desrespeito a si mesmo, pelo desrespeito ao mundo racional
e pelo desrespeito à salvação da humanidade. Está na hora de salvar a humanidade, que a agonia de todos é muito grande. O mundo atravessa as horas mais negras de sua existência e, por isso, está aí a liquidação de tudo, de um modo geral, coisa nunca vista por ninguém, e está na hora de todos saírem de suas tocas e pôr o comodismo para o lado e respeitar e obedecer às ordens de cima do mundo racional e sair à rua para salvar a humanidade. Cumprir o dever racional, se quiser voltar para o mundo racional. Se for obedecer à matéria ou qualquer ser de matéria, desce para classes inferiores, porque o ser de matéria não tem condições de se salvar nem salvar ninguém. Em primeiro lugar, a salvação e da humanidade, e o resto, que não salva ninguém, todo desprezo é pouco. Porque tem bicho que não quer se salvar, nem quer que o outro se salve, nem quer que salve ninguém. E esse que não quer que não quer se salvar, todo desprezo a esse bicho que vai para as classes inferiores. Porque tem bicho rebelde, teimoso e turrão. São bichos que têm as trevas nas entranhas, tem o magnético lhe cegando e fechando as suas entranhas. Então, esses são contra as pessoas que querem se salvar e são contra a salvação dos demais. Então, esse bicho não é digno da consideração de ninguém, merece o desprezo de todos. Muitas vezes tem dívidas muito grandes para pagar e já está encaminhado para as classes inferiores. Então, esses são contra o bem de todos. Não faz bem a ninguém e é contra quem faz. Então, esses bichos não são dignos de respeito, porque não respeitam o ponto de vista de ninguém, não respeitam o sentimento de ninguém, não respeitam a convicção de ninguém. Esses não sabem, nem procuram saber e nem querem saber, porque já são candidatos às classes inferiores, por deverem demais e procurar cada vez dever mais e dever a quem? Ao mundo racional. Todo desprezo é pouco a esses bichos. Se isolar desses bichos, que são bichos mesmos, pensam como bicho, é bicho racional, ao passo que o animal racional se anima a conhecer tudo, a saber tudo de princípio a fim para o seu bem-estar. O animal racional procura o seu bem e o bem de todos. E o bicho racional é contra tudo e contra todos e contra si mesmo. Então, de tudo existe porque existem essas duas classes, o animal racional e o bicho racional. Gente que pensa como bicho nada quer saber de bom, e quem pensa como animal racional já pensa diferente, pensa no seu bem, na sua salvação, no bem de todos e a salvação de todos. O bicho racional é teimoso, imprudente e rebelde, avarento, sofredor, sofrendo sempre, turbulento e ganancioso. Então, o bicho racional é mau e o animal racional é bom. Então, tem a implicância do mal com o bom. O mal implica com o bom, porque o mal quer que todos sejam maus, igual a ele. Então, ao bicho tem que ser dado o desprezo, porque é contra o bem. Tem que isolar o bicho. O bom segue o seu caminho.
e o mal segue o seu caminho, e por isso o mal pertence ao magnético, e o bom pertence ao elétrico, já se encaminhando e bem encaminhado para se ligar à energia racional. Então o magnético é de um polo, que é o bicho racional, e o elétrico de outro polo, procurando se ligar à energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. O magnético segue a estrada dele, do mal, e o bom, que é o elétrico, segue a sua estrada racional. O magnético vai para classes inferiores, descendo sempre por estar na hierarquia das classes, e quem está com a energia racional pertence ao elétrico. Está procurando se ligar ao mundo racional para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então o elétrico tem que se desligar do magnético, porque se for obedecer ao magnético, vai também para classes inferiores. O magnético é do chão, é da matéria, e o que está sendo recuperado é de cima, é do mundo racional, bem explicado, para cada um seguir a sua estrada. O magnético, a estrada do mal, e quem está sendo recuperado, a estrada do bem, a estrada de sua salvação e de salvação de todos, por voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, o bicho racional pensa de um jeito e o animal racional pensa de outro. O bicho racional no lugar dos bichos e o animal racional no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mal é a mesma coisa que uma planta venenosa, e o bom, como uma planta salvadora de vidas. E assim, o mal desce e o bem sobe. Então todos em conjunto, saindo às ruas, para levar de porta em porta a salvação a seus irmãos que estão no maior desespero, no maior desequilíbrio, uns já loucos e outros a ponto de enlouquecer. E assim ninguém pode mais perder tempo. É propaganda, é propaganda, é propaganda mesmo, racional. O bem de todos, a salvação de todos, que o mundo atravessa horas negras, horas difíceis de suportar e aguentar, o desequilíbrio que para muitos parece até um fim de mundo. Então, é preciso levar o remédio salvador, a energia racional, de porta em porta, para salvar o animal que desconhece por completo a causa dos males naturais da natureza, e a necessidade de todos, noite e dia, dia e noite, sem perca de tempo, fazerem a propaganda social, a propaganda de porta em porta, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Isto para os que querem subir para o mundo racional. Agora, os que não querem subir para o mundo racional não dão a mínima importância às determinações racionais. Quer ser servido pelo mundo racional, mas não quer respeitar nem obedecer o que determina o mundo racional. Então esses não têm condições de subir para o mundo racional por não respeitarem nem obedecerem o que determina o mundo racional. Esses ainda querem abusar do livre-arbítrio. Pelo abuso do livre-arbítrio é que aí estão, desta maneira, sofrendo, condenados a sofrer e condenados à morte, e ainda querem continuar a abusar do livre-arbítrio para descerem para classes inferiores. Está satisfeito em ser um sofredor e por isso ainda quer descer mais de classe para as classes inferiores. Esses são os que querem ser salvos, querem tudo e não fazem por onde. Querem tudo sem fazer por onde. Querem ser salvos sem fazer por onde. Querem ser salvos, mas respeitar o mundo racional, não. Respeitar o racional superior, não. Respeitar
a sua salvação? Não. Então, não respeitou as ordens do mundo racional, não cumprindo com as ordens do mundo racional, não podem voltar para o mundo racional, porque este conhecimento é para pessoas sérias e pessoas de respeito, pessoas que respeitam o que é de respeito, e não para pessoas que não se respeita nem respeita ninguém. O mundo racional não precisa de você. Você é que precisa do mundo racional. Se você quer subir para o mundo racional, respeite e obedeça às ordens do mundo racional, porque tem bicho rebelde, teimoso, turrão, ruim para si mesmo, e esses assim continuarão a descer de classes para classes inferiores. Olha a hierarquia de onde vieram, como vieram descendo de classes. Aí estão nessa classe e continuarão a descer para classes inferiores, ou o inferno verde, ou o mundo racional. O mundo racional é para os que respeitam e obedecem às ordens do mundo racional. Quem quer ser salvo tem que fazer por onde não há desculpas. Ah, eu não posso por isso, não posso por aquilo. Ah, eu não posso por causa do fulano. Ah, eu não posso por causa do Beltrano. Ah, eu não posso porque tenho que fazer isso. Ah, eu não posso porque tenho que fazer aquilo. Um bocado de não posso. Então continua na hierarquia de classes, porque não tem dó de si mesmo. Continua nas hierarquias de classes, descendo para as classes inferiores. É o não posso que vai lhe salvar. Se não cumprem as determinações do mundo racional, não poderão ser salvos. Os rebeldes, os teimosos que só têm boca para dizer não posso, então segue para as classes inferiores. Quem não pode fazer por onde subir, não sobe. Quem não pode fazer por onde voltar para o mundo racional, continua na categoria de bicho racional. O bicho ruim só abre a boca para dizer uma infinidade de não posso por isso, não posso por aquilo, não posso porque tenho que fazer isso, não posso porque tenho que fazer aquilo. O bicho ruim para si mesmo é assim. Só abre a boca para dizer não posso. Ele é ruim, e por ser ruim, não entendeu o que é cultura racional. E por não entender o que é cultura racional, está ligado aí embaixo na matéria. Estando ligado aí embaixo na matéria, vai cada vez mais para baixo, para as classes inferiores. E por não entender o que é cultura racional, ele pensa que a matéria que vai salvá-lo é o não posso que vai lhe salvar, porque o bicho está ligado embaixo, porque leu e não entendeu o que é cultura racional. Continua ligado aí na matéria, e ligado aí na matéria desce para as classes inferiores. Quer dizer, leu e de tão ruim que é, não entendeu. O bom entende logo o que é bom, e o ruim custa muito a entender. O ruim quer ser salvo, sem fazer por onde ser salvo, sem respeitar a ninguém, e por isso não ouve o que o mundo racional determina para a sua própria salvação. E assim tem tudo, tem bom e ruim. Tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. As pessoas ruins são indolentes, não respeitam nem acatam o bem. Acham que na matéria é que está o que vai salvá-lo. Acha que na matéria é que está a sua salvação. Em primeiro lugar, a matéria, e em segundo lugar, o mundo de minha salvação. Só bicho é que pode pensar assim. Então aí é cada um tratar de si. O animal racional deve deixar os bichos para o lado, os tais não posso.
Não posso subir para o mundo racional. Só posso descer para o mundo do irracional. São os tais que só têm na boca a palavra não posso, por uma infinidade de coisas. Esses não sobem para o mundo racional porque não respeitam as ordens do mundo racional. Não podem subir para o mundo racional. Quer que o mundo racional respeite os seus gostos, a sua vontade, a sua maneira, o seu modo de agir. Quer dizer que o mundo racional tem que respeitar a vontade e os gostos desses ditos bichos das trevas e, com a cara cínica, mas deslavada, ainda tem coragem de dizer: ah, o racional sabe que eu não posso. O racional sabe de tudo. Ele sabe que eu não posso. A palavra não posso é do bicho racional. Não pode fazer por onde, não pode obedecer para se salvar. Esses bichos, assim, não têm a mínima condição de voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional. Só a palavra não já encerrou a sua subida. Desce para as classes inferiores. É preciso morar no inferno verde e viver no inferno verde para ver o quanto é bom perder a última chance de sua própria salvação. O quanto é bom dizer não posso para o mundo racional. Se não pode para lá voltar, se não pode se salvar, o gosto é seu. A vontade é sua de descer para classes inferiores. São os tais que estão lendo e que não estão entendendo coisa alguma, nem compreendendo. Então abre a boca só para falar contra si mesmo, ou não, sempre, para o mundo racional. Não posso por isso, não posso por aquilo, não posso, porque tenho que fazer isso. Não posso porque tenho que fazer aquilo. Não pode subir para o mundo racional porque não pode cumprir com o dever de salvar todos. Não pode porque o tempo é pouco para as bobagens, as leviandades do tempo perdido da matéria. Então, vão descendo para as classes que já estão determinados pela hierarquia das classes, porque já estão na categoria de hierarquia de classes. O conhecimento de salvação eterna veio como a última chance de voltar para o mundo racional. Os que respeitam sobem para o mundo racional, e os que não respeitam descem para classes inferiores. Os tais que só sabem dizer não posso para o mundo salvador. Então, o mundo racional diz: se você não pode fazer o que precisa para se salvar, continua a abusar do livre-arbítrio. Abusar vai descendo, e continuando a abusar vai descendo para classes inferiores. A única oportunidade está aí, a última chance está aí. Os obedientes ao mundo racional sobem para o mundo racional. Os não posso, por uma infinidade de motivos do chão, descem para classes inferiores. Acham que os motivos do chão, da matéria, é que vão lhes salvar. Então, eu não posso, ocupados com os afazeres do chão, ocupados com os engambelos do chão como coisa que a matéria que vai lhe salvar. Então, primeiro o chão, primeiro embaixo e depois em cima. E assim seguem todos esses a hierarquia das classes e vão descendo para as classes do futuro, porque não podem fazer por onde subir para o seu verdadeiro mundo de origem. Não podem, não têm tempo. Quer dizer que esses leram e não entenderam. Leu e não sentiu, e não entendeu e ficou na mesma, e por isso só abre a boca para dizer não, não posso. Para o mundo racional é um desaforo
é um desrespeito à palavra não posso para o mundo racional. Então esses e essas nunca poderão ser salvos, continuam na hierarquia das classes inferiores.